Caso Master, quando os fatos falaram mais alto que a narrativa. O maior medo das pessoas em situações como essa não é apenas perder dinheiro, é não entender o que está acontecendo. Quando um banco entra em crise, o impacto não fica restrito ao mercado. Ele chega na vida real, chega na casa de quem confiou suas economias, de quem planejou o futuro com esforço e de quem de repente se vê cercado por dúvidas, notícias confusas e versões diferentes da mesma história. Em poucos dias, as redes sociais se enchem de informações desencontradas. Um canal diz uma coisa, outro diz o oposto. Surgem vídeos, opiniões inflamadas e muito barulho. Para quem só quer proteger o próprio patrimônio, esse excesso de ruído gera uma sensação de impotência e insegurança ainda maior. E é exatamente nesses momentos que a clareza faz falta. No caso do Master, além do problema financeiro que levou à intervenção, surgiu uma tentativa clara de desviar o foco do que realmente importava. Em vez de explicar os fatos de forma objetiva, começaram a circular conteúdos emocionais que colocavam em dúvida decisões institucionais do Banco Central do Brasil, como se regras claras fossem opiniões ou escolhas pessoais. Esse tipo de abordagem não ajuda quem está do lado de fora tentando entender a situação. Pelo contrário, confunde, assusta e dificulta decisões racionais. Também foram amplamente divulgados por veículos especializados indícios de que influenciadores digitais foram remunerados para reforçar uma imagem negativa do Banco Central e de suas decisões. Esse movimento ampliou ainda mais a confusão no debate público, mas é importante deixar algo muito claro. O ruído não muda os fatos. Independentemente do que circula nas redes, os procedimentos seguem seu curso normal dentro das instituições. Regras continuam valendo, decisões seguem etapas e os processos acontecem com base em critérios objetivos, não em opinião ou pressão emocional. O que esse episódio mostra é como a mistura de informação real com narrativa emocional cria um ambiente perigoso para quem não tem acesso a contexto e explicação clara. Quando isso acontece, o público perde a capacidade de enxergar o que é fato e o que é discurso. Por isso, mais do que nunca, entender o que está acontecendo, de forma simples, direta e baseada na realidade, não é um luxo, é proteção. É o que separa o medo da consciência, o impulso da decisão responsável. Quando os fatos são colocados na ordem certa, a narrativa perde força. E quem ganha é quem escolhe entender antes de reagir. 8 de janeiro, o verdadeiro divisor de águas. Depois de dias marcados por ruído, versões conflitantes e muita insegurança, o caso do Master chega a um ponto de virada claro. Até antes de 8 de janeiro, o cenário era de incerteza. Até aquele momento, existiam discussões sobre a possibilidade de cancelamento da liquidação. Nessa data, os Estados Unidos reconheceram oficialmente a liquidação do Master e avançaram com o bloqueio formal de bens ligados à instituição. A partir dali, o caso deixa de ser tratado como uma possibilidade em debate e passa a ser um fato institucional reconhecido fora do país. Com esse reconhecimento internacional, o cenário muda completamente. O que antes era especulação passa a ter consequência prática. O processo ganha solidez, previsibilidade e respaldo, tanto no Brasil quanto no exterior. Já não se trata mais de versões ou disputas de narrativa, mas de um acontecimento validado em nível internacional. Além disso, esse passo foi essencial para destravar os desdobramentos internos. Com a segurança jurídica reforçada, as instituições brasileiras puderam avançar seguindo os protocolos previstos em lei, sem improviso e sem risco adicional para o sistema. É nesse contexto que o Fundo Garantidor de Créditos passa a ter condições de atuar conforme as regras. A validação internacional foi o que permitiu esse avanço de forma organizada, respeitando prazos, critérios e limites já estabelecidos. Por isso, 8 de janeiro não é apenas uma data. Ela marca a transição definitiva entre o campo da discussão e o campo do fato consolidado. Marca o momento em que o processo sai do terreno da incerteza e entra no caminho institucional esperado. Entender essa linha do tempo é fundamental, porque quando os fatos são colocados na ordem correta, fica claro que os desdobramentos não foram precipitados, foram consequência. E quando a consequência vem depois do fato, a narrativa perde força e a realidade prevalece. A partir desse ponto específico, isso muda.
O caso deixa de ser uma discussão aberta e passa a ser um fato institucional validado internacionalmente, com efeitos reais tanto no Brasil quanto no exterior. Esse reconhecimento pelos Estados Unidos foi fundamental porque trouxe algo essencial para qualquer sistema financeiro: segurança jurídica. Em outras palavras, o processo saiu do campo da dúvida e entrou no campo da execução. Por isso, essa data marca claramente a transição entre narrativa e realidade. É o momento em que os fatos se consolidam e as consequências começam a acontecer de forma objetiva. A partir daí, a linha do tempo segue de forma organizada. Primeiro, com o reconhecimento internacional já estabelecido, entra em cena o Tribunal de Contas da União, que passa a acompanhar e analisar o caso dentro de suas atribuições. Esse passo reforça que o processo não está sendo conduzido no improviso, mas sob fiscalização institucional. Somente depois desse encadeamento é que ocorre a atuação do Fundo Garantidor de Créditos, e isso gera uma dúvida comum: por que o FGC só entrou depois? A resposta é simples e importante. O FGC não age por pressão popular, emoção ou barulho nas redes sociais. Ele age exclusivamente por regra. Para que o fundo possa proteger os depositantes, é indispensável que exista reconhecimento formal da liquidação e total segurança jurídica sobre o processo. Sem isso, não há pagamento possível, apenas risco, atraso e judicialização. Quando essa sequência é respeitada, fica claro quem ganha e quem perde com tudo isso. Quem ganha, ganha o sistema financeiro brasileiro, que mostra que regras existem e são cumpridas. Ganha o pequeno poupador, que passa a ter proteção efetiva quando o processo segue o caminho correto. Ganha quem busca informação antes de reagir ao medo. E ganha a credibilidade institucional do país no cenário internacional. E quem perde? Perde quem apostou na desinformação como estratégia. Perde quem tentou substituir fatos por discurso emocional. Perde quem tomou decisões financeiras no impulso, sem buscar informação confiável. E perdem também influenciadores que comprometeram sua credibilidade ao disseminar narrativas não comprovadas. No fim, crises passam, o conhecimento fica. Narrativas emocionais podem até circular por um tempo e gerar ruído, mas fatos, quando se consolidam institucionalmente, sempre prevalecem. Entender a linha do tempo e os procedimentos corretos é o que te protege do pânico coletivo e da manipulação. Aqui, a informação é da sua conta. O É da Minha Conta existe exatamente para isso: te ajudar a ler o cenário, entender os movimentos e separar ruído de informação. Porque quem reage ao mercado sem compreensão acaba comprando medo e vendendo convicção. Conhecimento traz calma. Calma melhora decisões. Aqui você não recebe ordens. Aqui você constrói visão. Esse é o É da Minha Conta. Educação financeira para quem quer entender o mercado, não correr atrás dele. Se esse fechamento te ajudou a enxergar com mais clareza, leve essa clareza adiante. Alerte mais alguém.